Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Vou estar aqui hoje resolvendo essa prova de Mate 140. É a prova do segundo período de 2022. Espero estar ajudando vocês aí. Essa é a prova. Recomendo quem não tem ela em mãos, bater um print aí que eu vou estar baixando a tela. Tranquilo? Então, bora lá. A letra a número 1, pede para a gente calcular 3 limites, sendo a letra A o seguinte. É o limite quando x tende a menos 7 de x mais 7 sobre x ao quadrado mais 4x menos 21. Se a gente substituir aqui, está dando 0 sobre 0. Ou seja, a gente vai ter que manipular ele. 0 sobre 0 é uma determinação. Eu vou chamar esse polinômio do denominador de p de x. Bom, a gente sabe que x igual a menos 7 zerou os dois polinômios. Logo, x igual a menos 7 é a raiz dos dois, certo? Então, a gente vai ter que fatorar esse polinômio de baixo para tentar tirar essa determinação. Tem 3 formas de fatorar ele. Divisão de polinômios, pela forma aquela que a gente conhece como forma de Bhaskara. Soma e produto, certo? Eu vou usar a divisão de polinômios, porque para mim é a melhor escolha para esse vídeo. Depois eu vou falar por conta de quê. Então, p de x, ele pode ser escrito como x menos a raiz dele. Então, vai ser menos 7, que vai dar mais 7, vezes alguma coisa. Por que que a gente faz menos a raiz? Se eu jogar menos 7 aqui, vai zerar. Se eu tivesse escrito x menos 7, menos 7 com menos 7 dá menos 14. Ou seja, a gente escreve x menos a raiz, certo? Então, bora lá. Então, esse alguma coisa vai ser igual a p de x. Isso aqui está multiplicando, então ele pode vir dividindo. Então, eu vou dividir esse polinômio por x mais 7. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar x ao quadrado mais 4x menos 21 e dividir por x mais 7. Bom, divisão de polinômios é semelhante a de números. O que a gente vai fazer? Eu vou dividir esse pelo primeiro termo aqui. Então, x ao quadrado dividido por x é x, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse por esses dois que estão aqui no parênteses e inverter o sinal, certo? Então, vai ficar da seguinte forma. X vezes x é x ao quadrado. Inverta o sinal. Menos x ao quadrado. X vezes 7, 7x. Inverta o sinal. Menos 7x. Esse aqui dá 0. Esse aqui dá menos 3x. O menos 21 desce. Menos 3x dividido por x dá menos 3. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Inverta o sinal. Menos 3 vezes 7 dá menos 21. Inverta o sinal. Isso aqui dá 0. Então, eu posso escrever esse limite aqui como sendo o quê? O limite, quando x tende a menos 7, de x mais 7 sobre x mais 7 sobre x menos 3, que é a forma fatorada de p de x. Bom, esse aqui corta com esse, então fica o limite, quando x tende a menos 7, de 1 sobre x menos 3, que substituindo dá 1 sobre menos 10, que é menos 1 sobre 10. Tranquilo? Por que no vídeo eu resolvi dividir o polinômio? Por conta de quê? A fórmula de Bhaskara e soma e produto só servem para polinômio de grau 2. Ou seja, a divisão de polinômios serve para qualquer um, entendeu? Por exemplo, se na sua prova cair um polinômio de grau 3, ou seja, um polinômio maior que o de grau 2, você não consegue usar a fórmula de Bhaskara nem soma e produto. Ou seja, eu quis trazer, né, a divisão de polinômios por conta que eu creio que ela é mais útil. E a fórmula de Bhaskara, acho que a maioria que faz cálculo, creio que sabe, né? Mas se você usasse nesse caso aqui, como é um polinômio de grau 2, a fórmula de Bhaskara ou soma e produto também daria certo. Tranquilo? A letra B nos diz é o limite, quando x tende a
0 é o limite trigonométrico. Seno de x mais cosseno de x ao quadrado menos 1 sobre x vezes o cosseno de x. Bom, se é um limite trigonométrico, vamos conferir se tem alguma determinação. É o primeiro passo. Bom, o seno de zero é 0. O cosseno de 0 é 1. Então, está dando 1 menos 1 em cima, certo? E embaixo está dando 0 vezes 1, que é 0. Ou seja, isso aqui é 0 sobre 0. É uma determinação. Então, a gente vai querer manipular até que a gente consiga que apareça isso aqui, ó. Esse limite fundamental, ou que a gente consiga tirar em determinação, mesmo que não pareça isso. Certo? Bom, no numerador, a gente tem um a mais b ao quadrado, que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, eu vou abrir isso aí, que é uma forma que eu vejo de manipular isso aqui. Então, vai dar seno ao quadrado de x, que é o quadrado primeiro, mais 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x menos 1. Sobre x vezes o cosseno de x. Bom, a gente conhece o princípio fundamental da trigonometria, que nos diz o seguinte, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Que se eu substituir isso aqui, ainda vai estar dando 0 sobre 0. Depois vocês substituem com calma. Certo? Que esse vídeo aqui eu quero que seja um pouco mais curto. A prova é grande, certo? Bom, só que aqui eu tenho seno ao quadrado e cosseno ao quadrado de x. Pelo princípio fundamental da trigonometria, eu posso substituir isso aqui por 1. Então, vai ficar a seguinte forma. Vai ficar 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, certo? Menos 1, e o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. Dividido por x vezes o cosseno de x. Menos 1 mais 1, isso aqui é 0. Então, vai ficar o limite, quando x tende a 0, de 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x sobre x vezes o cosseno de x. Bom, cosseno de x sobre cosseno de x é 1, então eu posso cortar. Então, fica o limite, quando x tende a 0, de 2 vezes o seno de x sobre x. Onde esse aqui, ó, é o limite fundamental, que dá 1. Então, esse aqui é 2 vezes 1, que é igual a 2. Tranquilo? Então, isso aí é a letra B. Já a letra C nos diz o seguinte, é o limite, quando x tende a menos infinito. Só vou conferir se está gravando ainda. É o limite, quando x tende a menos infinito, de 6x mais 27, sobre a raiz de 9 vezes x ao quadrado, mais 4x menos 21. Bom, se a gente substituir, vai estar dando infinito sobre infinito. Em cima vai 6 vezes infinito é infinito. E aqui embaixo, o que manda nesse limite é o maior grau. Então, vai estar dando menos infinito ao quadrado. A raiz diz que é infinito. Então, vai estar dando infinito sobre infinito, certo? Então, a gente vai ter que manipular isso aqui para tirar essa indeterminação. O que a gente pode fazer nesse caso? Colocar o maior grau do denominador em evidência. Então, vai ficar o limite, quando x tende a menos infinito, de 6x mais 27 sobre... O maior grau aqui do denominador é x ao quadrado. Vou colocar em evidência. Vai ficar 9, que seria o quê? Colocar em evidência é fazer isso aqui. 9x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Corto isso com isso, dá 9. Mais, fazer com calma aqui, 4x dividido por x ao quadrado. E esse vai para o quadrado. Resta 4 sobre x, tranquilo? Então, aqui vai dar 4 sobre x menos 21 sobre x ao quadrado. Tranquilo? Isso tudo dentro da raiz. Então, isso aqui é o limite, quando x tende a menos infinito, de
6x mais 27 sobre... Isso aqui é uma multiplicação, então eu posso separar em duas raízes. Raiz de x ao quadrado vezes a raiz de 9 mais 4 sobre x menos 21 sobre x ao quadrado. Bom, eu posso tirar esse termo aqui da raiz, certo? Um erro comum da galera é tirar isso aqui como x. Só que, na verdade, o resto eu vou repetir. Isso aqui tem que sair como um módulo de x, certo? Provavelmente o professor já falou isso em sala. Então, pela definição de módulo, f de x igual a módulo de x, a gente sabe que ela recebe x se x é maior ou igual a zero, certo? E menos x se x menor do que zero. É só menor. Isso aqui não é menor ou igual, não. Se x menor do que zero. Tranquilo? Então, para mim tirar... Repetir o limite aqui. Para mim tirar isso aqui do módulo, eu não quero trabalhar com módulo. Como x está tendendo a menos infinito, ele é um número negativo. Então, cai nesse caso de baixo aqui, ó. Então, vai ficar a seguinte coisa. Vai ficar 6x mais 27, eu vou repetir em cima. Como x é um número negativo, para mim tirar ele do módulo, vai vir como menos x. Isso aqui é a definição da função módulo. E aqui eu vou repetir. Certo? Aqui agora, o que eu posso fazer? Eu vou tender esse limite já. Ou seja, a gente sabe, para fazer a prova de cálculo, é bom saber isso aqui, é óbvio. Se eu tiver o limite quando x tende a infinito de uma constante sobre x, isso aqui vai tender a zero, certo? Por conta de quê? Eu tenho um número, uma constante, um número pequeno, e o denominador está indo para um número muito grande, isso vai tender a zero. E se eu tiver o limite quando x tende a zero de uma constante sobre x, isso aqui vai para infinito. Tem os limites laterais também, que aí a gente analisa o sinal. Isso aqui, né, não é uma aula completa, então não tem como falar tudo. Eu estou dando mais uma ideia aqui. Certo? Mas a gente tem que saber isso aqui. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Esse limite aqui, ó, é uma constante sobre x. E está tendendo a infinito, então é zero. Esse aqui vai para zero também. Então, eu posso simplificar isso aqui como limite quando x tende a menos infinito, 6x mais 27 sobre menos x, a raiz de 9, vai restar a raiz de 9. Vezes raiz de 9. Vou deixar a raiz de 9 ali ainda. Então, aqui eu posso colocar x em evidência. Por conta de quê? Ainda está dando infinito sobre infinito. Então, eu vou colocar x em evidência, vai ficar 6 mais 27 sobre x. E aqui fica, tirar da raiz já, menos 3x. Certo? Então, eu posso cortar esse com esse. Então, vai ficar o limite, quando x tende a menos infinito, de 6 mais 27 sobre x, dividido por menos 3. Bom, isso aqui vai para zero, é uma constante sobre x, e está tendendo a infinito. Então, dá menos 6 terços, que é menos 2. Tranquilo? Bora para a próxima questão. Espero que tenha ficado claro. Bom, a questão 2, ela é a seguinte, ele dá uma função que é definida por partes. Eu não sei qual professor que fez essa prova, só fazer nela. A função é essa aí. Aqui é se x for menor que 1, se x for maior ou igual a 1. Certo? Na letra A, pede para determinar o valor ou os valores de A para que a função seja contínua. Certo? O que a gente tem que saber para uma função ser contínua? Em um ponto A f de A tem que existir
E o limite, quando x tende a A, de f de x, tem que existir, certo? Ou seja, os limites, para um limite existir, os limites laterais têm que existir, certo? E eles têm que ser iguais. Então, para a função ser contínua, a gente tem que saber isso aqui, ó. Que os limites laterais têm que existir, serem iguais, e a imagem naquele ponto tem que existir também. Certo? Bom, calculando a imagem de a gente vai usar aqui embaixo, certo? A, no caso, aqui nesse exercício é 1, tá, pessoal? Então, é que eu não vou colocar enunciado aqui não, que eu já disponibilizei a prova, certo? Então, vai ficar, a f de 1 vai ser 3, que multiplica a vezes 1, que é igual a 3a, certo? Fazer os limites laterais aqui agora. Bom, vou fazer o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Ou seja, aqui está 1. O x é menor do que 1. Então, eu vou usar, chamar essa aqui de bolinha e essa aqui de quadrado. Eu vou usar a equação bolinha, certo? Pois x é menor do que 1. Então, ele é a ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2. É um polinômio, então é somente substituir. Vai ficar a ao quadrado vezes 1, que é a ao quadrado mais 2, certo? O limite quando x tende a 1 pela direita, ou seja, x é maior do que 1. Então, eu vou usar a equação quadrada, que é 3ax. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes a vezes 1, que é 3a. Certo? A gente sabe que a imagem, como eu falei aqui, vou repetir de novo. A gente sabe que os limites laterais têm que ser iguais. E o limite tem que ser igual à imagem da função. Ou seja, daqui eu tiro o quê? Que o limite, quando x tende a pela direita, tem que ser igual à imagem. E o limite, quando x tende a pela esquerda, também tem que ser igual à imagem naquele ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado do limite quando tende à esquerda, que é a ao quadrado mais 2. Isso tem que ser igual à imagem, que é 3a. Certo? E eu sei que pela direita, que é 3a, tem que ser igual a 3a. Perdão. Eu sei que os limites laterais têm que ser iguais, certo? Então, na verdade, eu vou igualar aqui nesse caso. São os limites laterais. Então, vai ficar o seguinte. Mas a imagem tem que ser igual aos limites laterais, sim. Mas o que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou igualar isso aqui, ó. Tem que ser igual ao limite quando tende pela direita, para existir, certo? Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a ao quadrado mais 2 é igual a menos 3a. Agrupando tudo no mesmo lado, vai ficar isso aqui, ó. Que é uma equação de segundo grau, que eu vou resolver ela. A gente tem que o A aqui é 1, o B igual a menos 3 e o C igual a 2. Então, o delta vai ser igual a quê? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Delta é igual a 9 menos 8, que é 1. Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, daqui eu tiro que as possíveis raízes vão ser, x1 vai ser menos b, que vai ser menos 3, então é 3, certo? Menos 1 sobre 2, que é 2 sobre 2, que é 1. E x2 é 3 mais 1 sobre 2, que é 4 sobre 2, que é 2. Logo, na letra A, os valores possíveis para que f seja contínua é a igual a 1 e a igual a 2. Tranquilo? Bom,
Na letra B, pede para verificar se a função é derivável em 1. Bom, o que a gente já sabe? Para uma função ser derivável, ela tem que ser contínua. E a gente já fez ela ser contínua. Então, agora, o que tem que acontecer? A f' de 1 pela esquerda tem que ser igual a f' de 1 pela direita. Certo? Então, a gente vai ter que calcular isso. Uma das formas de calcular é aquela forma, o limite quando x tende a x0 de f de x0 de f de x, certo? F de x menos f de x0 sobre x menos x0. X0 aqui nesse caso é 1, certo? Pede para ser derivável em 1. Então, a f' de 1 pela esquerda vai ser o limite. Deixa eu ver se eu vou pegar pela esquerda primeiro ou pela direita. Eu vou pegar primeiro pela esquerda. Tranquilo? Então, vai ficar da seguinte forma. Vou repetir a função aqui. A ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2, 3ax, se x menor que 1, se x maior ou igual a 1. Certo? Então, a f' pela esquerda vai ser quando x tende a 1, certo? Que a gente quer no ponto 1, de f de x. X, ele é menor do que 1, então ele está vindo por aqui. Então, eu vou pegar a equação bolinha. Vou pegar a ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2. Certo? F de x menos f de 1. A f de 1 é, que a gente calculou em cima, deu 3a. Sobre x menos 1. Bom, substituindo aqui, daria a ao quadrado mais 2 menos 3a, certo? Vou jogar o 1 aqui, ó, vai ficar a ao quadrado mais 2 menos 3a sobre x menos 1, certo? Só que aqui embaixo vai estar indo para zero, na verdade. Ou seja, é indefinido isso aqui. Não é uma determinação. Só que a gente sabe do exercício anterior. Vamos ver aqui. Eu tenho a ao quadrado mais 2 menos 3a. A gente encontrou que é a ao quadrado mais 2 menos 3a. As raízes dele deram x menos 1, né? E x menos 2, a forma fatorada dele. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. Ou seja, eu vou usar o exercício anterior. Vai ser x menos 1 vezes x menos 2, certo? Sobre x menos 1. Agora eu posso cortar esse com esse. Fica 1 menos 2, que é menos 1, certo? Então, eu tirei uma determinação. Eu usei o exercício anterior, um dado do exercício anterior. Agora, a f' de 1 pela direita vai ser o limite, quando x tende a 1. Agora, x é maior do que 1, então eu vou pegar a equação quadrada. Vai ficar 3ax menos a f de 1, que é 3a sobre x menos 1. Isso aqui vai estar dando 0 sobre 0, certo? Que daria 3a menos 3a, que é 0. Só que aqui eu posso colocar 3a em evidência. Então, vai ficar o limite, quando x tende a 1, de 3a, multiplica x menos 1 sobre x menos 1. Eu corto esse com esse, dá 3. Logo, os limites laterais têm que ser... Logo, na verdade, a gente já verificou, né? A gente já verificou que se ela é contínua ou não, por conta de que a f' de 1 pela direita deu 3. E f'
de 1 pela esquerda deu menos 1. E 3 é diferente de menos 1. Logo, f não é derivável em 1, por conta de que os limites laterais têm que ser iguais, certo? Bom, fazendo a revisão aqui, para uma função ser contínua, a imagem dela tem que existir naquele ponto e os limites laterais têm que ser iguais. Para uma função ser derivável, ela tem que ser contínua e as derivadas laterais têm que ser iguais. Nessa prova aqui, o professor pediu para que ela seja contínua e derivável. Mas, por exemplo, se na sua prova caísse assim, determine as constantes a e b para que a função seja derivável, somente derivável. Para você resolver isso, mesmo que ele não pedisse, você teria que fazer ela ser contínua, entendeu? Para você poder usar esse método aqui que eu usei, ó. Que aqui, ó, eu usei que o exercício anterior de continuidade, certo? Mas eu vou gravar um vídeo à parte desse conteúdo aqui que vai ficar mais claro. Tranquilo? Tenta gravar. Na 3, ele dá uma função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, certo? E na letra A pede para encontrar a equação da reta tangente no ponto 2 e 3. Bom, a equação da reta é aquela y menos y0 é m que multiplica x menos x0, certo? Onde m é filhinha de x. Ou seja, o x0 é 2, o y0 é 3, que é a imagem do 2. Ou seja, só falta a gente encontrar nesse exercício a derivada. Tranquilo? Por exemplo, se na sua prova ele não desse o y0, você teria que calcular a imagem aqui. Por exemplo, a f de 2 é 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 3, que é 4 menos 4 mais 3, que é 3, que no caso é y0. Mas se ele não desse, era só você calcular a imagem. Certo? Então só basta a gente encontrar a derivada. Que a derivada, isso aqui é um polinômio. A derivada de um polinômio é aquela. O polinômio x na n. O n cai e fica x elevado a n menos 1. Então o 2 vai cair, vai ficar 2x menos 2. Aplicando a derivada no ponto 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 2, que é 4 menos 2, que é 2. Então a equação y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, vai ficar da seguinte forma: y menos y0, que é 3, é igual a derivada no ponto 2, que multiplica x menos x0. x0 é 2, então vai ficar y menos 3 é igual a 2x menos 4, chuveirando aqui, certo? 2x menos 4. Então, y é igual a 2x menos 4 mais 3. Y é igual a 2x menos 1. Essa é a equação da reta tangente no ponto. Tranquilo? Na letra B, pede para esboçar o gráfico da função. Bom, a gente sabe que a função é x ao quadrado menos 2x mais 3. É uma função de segundo grau. Para esboçar ela, a gente tem que encontrar as raízes. Então, delta vai ser o A, que é 1, certo? O B é menos 2, o C é 3. É B ao quadrado, menos 4, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Então, delta é igual a 4 menos 12. 4 menos 12 dá menos 8. Delta é menor que zero, ou seja, não possui raízes reais. São complexas. E no cálculo, a gente trabalha em R, certo? Nos números reais, ou seja, esse gráfico não toca o eixo do x, certo? Vou desenhar um plano cartesiano aqui para a gente poder esboçar ela.
Ou seja, não possui raízes reais, certo? Ou seja, ela não corta o eixo do x. Em R, tranquilo? Essa função possui raízes complexas, pois o delta é negativo. Então, ela não vai tocar o eixo do x, certo? Só que a gente pode encontrar o x do vértice dela, que é menos b sobre 2a. O b é menos 2. Menos 2 dá 2 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então é 1. O x do vértice é 1. A imagem do 1 é 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 3. Então é 1 menos 2 mais 3. Que é 1 menos 2 dá menos 1. Certo? Menos 1 mais 3 dá 2. Então, aqui vai estar o x igual a 1. A imagem dele é 2. Tranquilo? Ela não intercepta o eixo do x, pois não possui raiz real. Mas a gente pode encontrar onde que ela intercepta o eixo do eixo y. Tranquilo? A gente tem que y, pessoal, y e f de x é a mesma coisa, certo? Y é igual a função é x ao quadrado menos 2x mais 3. Quando que ela toca o eixo dos y? É quando o x é zero. Então, y vai ser 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 3. Y é igual a 3. Então, ela vai cortar o eixo aqui, ó. Bom, é um pouco difícil desenhar na mesa digitalizadora, mas eu vou tentar fazer. A imagem do 1 é o 2, que é o x do vértice, é o mínimo dessa função, e ela é uma parábola côncava para cima, por conta de que o a é positivo. Então, ela corta aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, e ela continua indo para o infinito aqui, ó. Tranquilo? Só que ele pede para esboçar também a reta tangente que a gente encontrou. A reta tangente foi y igual a 2x menos 1, certo? Como que a gente esboça o gráfico de uma reta? A gente encontra a interseção com o eixo y com o eixo x. Bom, a inter com x. A interseção com o eixo x vai ser a seguinte. É quando o y é zero. Então, a gente vai ter 0 igual a 2x menos 1. X é igual... O 1 passa para cá positivo, fica 1 sobre 2, certo? Então, ó, corta no meio aqui, ó. O eixo x no meio. E a interseção com o eixo y é quando o x é zero. Então, a gente tem y igual a 2 vezes 0 menos 1, que é menos 1. E isso é uma reta, certo? Uma reta... y igual a 2x menos 1 é uma reta crescente. Então, seria mais ou menos... Vai ser um pouco difícil de desenhar aqui, mas... Vou tentar. E essa reta ela é tangente a esse ponto aqui, certo? É que é meio complicado desenhar na mesa, mas seria mais ou menos essa reta aqui, ó. Bom, eu teria que cortar, pessoal, eu teria que cortar aqui e aqui, que é meio complicado desenhar, mas creio que deu para pegar a ideia, certo? Ela seria tangente aqui, na verdade, só que é um pouco difícil desenhar. Mas a ideia eu creio que deu para pegar, certo? Bora para a próxima questão, então. A questão 4 nos fala o seguinte. Nos dá uma função, certo? Que ela é menos 4x elevado a 10 mais 5x à oitava mais x menos 1. E pede para mostrar que possui raiz entre menos 1 e 1. Bom, qual que é a ideia que eu dou aqui? Aqui nesse caso, a gente vai usar o teorema do valor intermediário. O que é o teorema do valor intermediário? Se eu tiver uma função aqui, por exemplo,
Na prova você não vai explicar que é o valor intermediário. Eu só estou explicando aqui para caso alguém não conheça. Se eu tiver essa curva aqui, e aqui no domínio eu tenho um A, e aqui eu tenho B. Aqui no meio eu vou ter um certo x0. O que o teorema do valor intermediário nos fala? Isso aqui é uma função f de x, certo? Se f de x for contínuo em AB, certo? Nesse intervalo, vai existir um x0 tal que a f de x0 vai ser um determinado y0. O que eles nos dizem? Se a função for contínua, lá no meio vai ter um certo x0 pertencente ao domínio dela, que vai ter uma determinada imagem. E o que isso vai nos ajudar aqui? É o seguinte, se a gente calcular a imagem de menos 1, seria menos 4, certo? A imagem nessa função aqui. Ó. Vou fazer com calma aqui, para não errar nenhum sinal. Seria menos 4 vezes menos 1 elevado a 10, mais 5 vezes menos 1 a oitava, menos 1. Fica menos 4, menos 1 elevado a número positivo dá 1. Então, fica menos 4 vezes 1, mais 5 vezes menos 1 a 8, que é 1. Então, dá 5. Menos 2, certo? Que é menos 1 com menos 2. Então, isso aqui dá 5 menos 6, que é menos 1. A f de 1 vai ser igual a menos 4 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 1 menos 1. E esse corta com esse, dá menos 4 mais 5, que é 1. Que conclusão a gente tira aqui nesse exercício? Isso é uma função, certo? Só que o que está acontecendo com ela? Bom, não é o gráfico dessa função, é só para ter uma ideia. Uma hora a imagem dela é positiva e outra hora é negativa. Ou seja, vai ter um certo x0 que a imagem dele é zero, certo? Se uma hora ela é positiva e outra hora é negativa, então uma hora tem que ser zero. Por conta de que a f de 1 deu 1, que é positivo, e essa aqui deu menos 1, que é um número negativo. Ou seja, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um x0, onde a imagem dele, a f de x0, é igual a zero. Ou seja, se a imagem dele é igual a zero, significa que ele é uma raiz dessa função. Tranquilo? Essa é a ideia. Esse teorema aqui, ele é eu acho ele até um pouco meio esquisito, não sei se é a palavra certa, mas é isso. Espero que tenha dado para ter pego a ideia, que querendo ou não, esse vídeo tá bem longo já, sabe? E eu não quero que prolongue muito. Mas eu vou tentar postar mais vídeos aí para ajudar vocês. Bom, a 5 pede para calcular a derivada, certo? Teve uma galera aí que me falou que não vai cair regra da cadeia na prova, mas como eu estou resolvendo a prova aqui, eu já vou resolver ela assim mesmo. Mas creio que eu vou cair só na P2. Bom, na verdade não vou resolver derivada envolvendo regra da cadeia, não. Vou fazer uma derivada pela definição, que por conta de que não vai cair, então não tem porquê resolver, certo? Bom, não é a questão da prova, vocês podem ver aí que envolveria funções compostas, então teria regra da cadeia. Então, eu vou resolver essa aqui. Ó. Vou inventar aqui agora. Essa aqui é uma que pode cair. Mostre que a derivada de x ao quadrado é 2x. Pela definição. Bom, a definição de derivadas é aquela. É o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Aquela para derivada um ponto é essa aqui. Ó. A gente usou no exercício anterior.
Só que agora eu vou usar essa aqui, ó. Aplicando na fórmula, a gente vai... f de x é x ao quadrado, certo? Então, vai ser o limite, quando h tende a zero, de... Eu vou pegar x mais h e jogar aqui. Então, vai ficar x mais h ao quadrado menos f de x, que é x ao quadrado, sobre h. Certo? Isso aqui é um a mais b, que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, vai ficar o limite, quando h tende a zero, certo? De x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xh mais o quadrado de segundo, menos x ao quadrado sobre h. Bom, esse aqui pode ir embora com esse, certo? Se a gente substituísse, estaria dando 0 sobre 0. Mas a gente pode colocar h em evidência. Então, esse aqui vai ser o limite, quando h tende a 0, de h que multiplica 2x. O que eu fiz? 2x. h dividido por h. Esse h corta com esse, então dá 2x. Isso que eu colocar em evidência. Mais h ao quadrado dividido por h é h. O que fica h. Sobre h. Esse vai embora com esse. Certo? Então fica o limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Bom, 2x aqui no caso seria uma constante, certo? A variável que é h. Então o limite de uma constante é 2x. Quando h tende a zero, isso aqui dá zero. Logo é 2x. Logo eu provei pela definição aí, que é a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Bom, galera, essa aí é a prova. Eu espero que eu tenha ajudado. Vou tentar postar mais vídeos, vou tentar resolver uma outra prova aí para tentar ajudar vocês. Mas vou estar deixando aqui meu contato, onde eu dou algumas aulas particulares aí, tanto online quanto presencialmente na BBT, onde eu dou aula de pré-cálculo, 146, que é o cálculo básico, 140, cálculo mediano, 141, cálculo avançado, 137, álgebra linear, 135, GAAL, 147, cálculo 2, o mediano, e 143, o cálculo 2 avançado, que é o cálculo da matemática, da física e da elétrica. O vídeo é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, e eu desejo aí boa prova para todos vocês, e até mais. Tá aqui meu contato, meu Instagram e meu número, e quem quiser, só chamar para marcar uma aula. Boa prova para todos. Até o próximo vídeo.